Bom momento, corneteiros e corneteiras. Saudações aí mais uma vez, estando aqui, né, fazendo um dois contos de corneta aí para vocês, um videozinho mais curto, né, nesse novo perfil aí de vídeos que a gente tá gravando pro canal. E hoje a gente vem até vocês falar um pouquinho sobre a questão dos bastidores do Náutico, especificamente no aspecto de chegada e saídas de atletas, né? A janela agora de julho está se aproximando e o Náutico aparentemente começa a se movimentar, né? Vai fazendo a tão comentada, tão solicitada reformulação do elenco. E aí a gente vai bater um papo rapidinho sobre isso, porque alguns nomes, né, que foram vinculados ao Náutico são bem interessantes, outros nem tanto, e aí infelizmente com alguns desses nomes a diretoria segue, né, repetindo a velha receita do fracasso nessas contratações, muitas apostas, algumas que nem compensam tanto, principalmente quando você leva em contrapartida quem está saindo, né, para alguns desses jogadores chegarem. Tá? O Náutico que já anunciou, né, já há alguns dias a chegada do lateral direito Thiago Enes, que a gente já comentou sobre a chegada desse atleta, né, no nosso programa semanal. Então fica aqui citar o nome dele só para registro. Ele já está em Recife. Quem foi, né, para os jogos tanto contra o Criciúma como contra o Novo Horizontino viu que ele estava na arquibancada, lá estava na parte das cadeiras, estava acompanhando os jogos. Então só está esperando realmente a questão da liberação para poder estrear pelo Náutico, né? E que de fato na ausência de Hereda, tendo em vista o que Tássio está jogando, muito provavelmente seja titular, né? Ele já assim que seja liberado para jogar, ele assuma a titularidade, já que o nosso outro lateral direito do elenco é Vitor Ferraz e encaixou como volante e não compensa, né? Mudá-lo para a lateral direita, a não ser numa situação atípica, né? Num momento de extrema necessidade. Então esse é um primeiro ponto, né? Com relação a Thiago Enes. Acho que a gente já confabulou. Vamos pegar os outros nomes vinculados. Começar com o nome que foi vinculado ao Náutico na semana passada, né? Que é o nome do volante barra meia Jobson, jogador de 26 anos, que é do Santos, né? Apesar de foi da base do Red Bull, o Santos comprou por 4 milhões, um valor bem alto, inclusive, não é um valor pequeno que o Santos pagou ao Red Bull, e que já teve passagem no Náutico, fez inclusive o gol do nosso título pernambucano, quando jogava aqui, não foi titular, a gente tem que deixar isso claro, ele não era titular no time de 2018, Jobson era um jogador que era reserva no Náutico aqui em 2018, teve algumas partidas, ele iniciou jogando, mas não era o segundo volante titular daquele time. Tanto é que no jogo contra o Central, ele entrou no segundo tempo, fez um golaço, foi o gol que inclusive garantiu, né, o título do Náutico, mas ele não era titular. Tá? Voltou ao Santos e continuou nessa condição, né, de não ser titular durante a Série C daquele ano. Voltou ao Santos, teve 2019 foi pouco usado, 2020 foi o melhor momento dele no Santos, ele vinha bem, estava jogando bem, mas ele sofreu uma lesão muito grave no joelho, passou 2021 praticamente todo sem jogar, né? Quando voltou não teve espaço, e agora para 2022 o que fica com relação a Jobson é que o treinador do Santos ele entendeu o Jobson como um atleta de pouca intensidade nos treinamentos. Não se comentou sobre falta de qualidade técnica, que de fato é um jogador que tem qualidade técnica. O que se comentou foi sobre falta de intensidade. Aparente não é aquele jogador raçudo, aquele jogador brigão. E como técnico do Santos, eu não lembro bem
o país, eu sei que ele não é brasileiro, ele é de algum país aqui na América do Sul, mas eu não lembro bem nesse momento, como é uma característica, né, das escolas dos países sul-americanos, principalmente Uruguai, Argentina, Paraguai, aquele jogo de mais entrega, mais físico, mais sangue. O Jobson não tem essa característica, ele acabou sendo encostado. E aí o Náutico tentou a contratação desse atleta, estava tudo encaminhado, o próprio atleta se despediu dos companheiros lá do Santos, mas aí deu para trás a negociação porque o Timba queria o pagamento de salários integral pelo Santos, o que o time paulista entendeu como descabido e que essa passagem não é o melhor dos cenários. Mas parece que houve um avanço e que o Náutico aceitou pagar um percentual desse salário e tudo indica, não é certeza, mas tudo indica que Jobson chega para o Náutico. Tá? O que pega aí com relação a Jobson? É uma boa opção para segundo volante, é um jogador que eu particularmente gosto. Eu acho um jogador bem interessante. É um jogador que inclusive eu gostaria que tivesse vindo em outro momento, mas é uma aposta. Nesse momento da carreira, Jobson virou uma aposta, porque é um jogador jovem, 26 anos, mas é um jogador que não atua há muito tempo e vem de uma lesão muito grave. Tá? Ele teve uma lesão de joelho, uma lesão séria, procedimento cirúrgico, etc. Então, a gente não sabe bem como está a questão dele no campo. Fisicamente, pelo menos pelo que ele posta em rede social, ele tá bem fisicamente e tal, tá seco. Mas assim, a gente não sabe como tá o nível dele, o ritmo dele, a intensidade dele, a condição dele para jogar. Quanto tempo ele vai precisar para jogar. Tá? É uma posição que virou carente, justamente por conta de um outro aspecto que é a iminente ou possível saída de Haldane, que inclusive chegou a ser colocado como um ex-atleta do Náutico, né? Mas aí aconteceram alguns problemas que a gente vai comentar um pouco quando estiver falando das saídas dos jogadores. Mas Jobson, entendo ele como um jogador que reforçaria o elenco, tá, nesse momento, e que apesar de ser, né, segue uma característica de o Náutico sempre repatriar jogadores, buscar repatriar jogadores, é uma constante do elenco das contratações do Náutico. Ou repatria ou faz apostas surreais, assim, aposta em jogador de divisão inferior. É muito difícil o Náutico ir buscar um jogador que você diga assim, pois sai chegou para ser titular. Não tem sido uma característica do Náutico. Caio Dantas ano passado foi uma exceção à regra. Tá? Não tem sido esse ponto. Óbvio, a gente entende a questão do momento financeiro do clube, mas também tem sempre aquela condição, né? É caro você trazer um jogador que custa 80 mil e vai resolver, ou é caro você trazer Amarildo, Léo Passos e Niltinho, sabe? Que somando os três, talvez ultrapasse os 80 mil. Então, assim, essa é uma conta que eu particularmente acho que o Náutico faz de maneira equivocada. Acho que é mais interessante você investir em um atleta que resolva do que ficar investindo em 3, 4 quebra-galhos. Não resolve. E tá aí a prova disso é que não resolveu até agora. O Náutico sofre muito com um elenco mal montado. Tá? Mas Jobson é um jogador que pelo menos tem uma qualidade técnica e que particularmente eu considero como um reforço. Tá? Não é um jogador que chega para ser titular, mas é alguém que reforça bem o elenco. Não compõe elenco, ele reforça elenco. Tá? De novo, pelo menos não vejo como a solução do meio do Náutico, o cara que vai chegar e vai assumir a camisa 8 e vai jogar. Até porque os concorrentes dele na posição hoje são Richard Franco, que está muito bem, e Vitor Ferraz, que tecnicamente é muito superior a ele. Então não cabe Jobson, pelo menos não a função de segundo volante. Tá? E para meia a gente ainda temos Jean Carlos, né, que a gente vai falar dele um pouquinho mais à frente. Tá? Mas assim, é um cara que surge como uma boa opção. E aí no caso de uma ausência de Ferraz, uma ausência do próprio Franco, para ser esse reserva, né, imediato. Então eu vejo com bons olhos, principalmente se o Náutico não for pagar caro nele.
Tá? Por todo o histórico, não acho que seja um atleta que vale a pena o Náutico pagar muito caro para ter. Tá? 100% nas costas do Santos também não vai acontecer, mas que se pague um valor ali pequeno e que o risco compense. Tá? Essa é a questão de Jobson. Outro nome que está sendo, né, vinculado ao Náutico é o nome de Souza. O mesmo Souza lá de 2012, que jogou há 10 anos atrás aqui no Clube Náutico Capibaribe. E é um atleta que o Náutico estaria repatriando, né? O contrato dele no mundo árabe acabou, ele está sem clube, está no Brasil. E o Náutico tem conversas avançadas e espera até o fim dessa semana uma definição para essa situação. O Souza é um jogador de 34 anos, é um jogador de qualidade técnica inquestionável, né? Muito bom jogador, tá? E aí a gente vai precisar ver também a questão dos valores. Souza chegaria, né? Ou chegará para ser o substituto de Jean, caso realmente Jean vá para o Irã. E pelo que se circula, né, pelo que se comenta, é que seria um pelo outro. Né? Não acho que Jean e Souza vão atuar no mesmo elenco do Náutico. Infelizmente, seria muito bom ver esses dois jogadores no elenco. Souza sim, é aquele jogador que chega para ser titular, porque é um cara que está muito acima tecnicamente do elenco, tá? De outros membros do elenco, principalmente para a posição dele. Um ponto que a gente tem que destacar é exatamente a questão da idade, né? Souza não é mais o Souza de 2012, que tinha 24, 25 anos. Souza está com 34 anos. Óbvio que a técnica vai ajudar muito, mas também a gente não vai poder esperar de Souza as mesmas apresentações que a gente viu na Série A 10 anos atrás. Tá? O tempo cobra seu preço, mas de novo, é um reforço. Souza, sim, é reforço. É um cara que, se vier, chega para ser titular. Tá? Chega até mesmo para Roberto Fernandes se virar para botar os dois em campo. Mantendo Souza, Jean, Vitor Ferraz, os três têm que estar em campo. Aí Roberto Fernandes fica com essa dúvida boa para escalar os três, montar um esquema que os três consigam jogar juntos. Porque tem que ter, você não pode ter três jogadores desse nível, que não são jogadores tão baratos, apesar de Vitor Ferraz ter um contrato diferenciado, né, com o Náutico. Não são jogadores de custo tão pequeno, mas tecnicamente superiores, então eles têm que jogar. Jogador desse nível não pode estar no banco, tem que estar em campo. A gente vê a diferença que um time, quando tinha Giovanni, Ferraz e Jean Carlos contra o Novo Horizontino, o que foi, né? Como o time jogou melhor, principalmente Jean tendo com quem jogar, Vitor Ferraz tendo com quem jogar, enfim. Como o Náutico jogou melhor contra o Novo Horizontino, tendo essas peças mais qualificadas em campo. Então Souza é um que está na mira do Náutico, não está confirmado ainda, mas ao que tudo indica está bem encaminhado. Tá? E aí entram dois nomes que para mim preocupam, que são dois jogadores do Campinense. Um é o centroavante Olávio, que tem, salvo engano, 15 ou 16 gols no ano, em 30 jogos. É uma boa média, não é uma média ruim para centroavante. A grande questão é contra quem ele marcou esses gols e o que ele disputou. É um atleta que disputou o Campeonato Paraibano e é um atleta que está disputando Série C. Ele não fez esses gols na segunda divisão ou na Série A, então é uma aposta. O outro é o Dione, que é meia. Os dois têm 28 para 29 anos, ambos são do Campinense. O Náutico está monitorando os dois, existe uma possibilidade de chegada dos dois. Com relação ao Dione, é um jogador que eu não traria, tá? Principalmente pela posição que ele joga e nas condições que se apresenta. Tá? É um jogador que não é jovem, tem 29 anos, 28 para 29. É meia, então se Jean ficar, ele vem para o banco. Mas, por exemplo, ele vem para o Náutico para suprir, para jogar numa vaga deixada por Carpina, que acertou na sua transação para o futebol do Chipre. Exatamente, do Chipre, uma das nossas maiores joias vai jogar no Chipre.
praticamente de graça, manteve só 25% dos direitos econômicos do atleta, pouquíssimo. Então, assim, perdeu Carpina para substituir por Dione. Não acho que seja uma boa troca. Tá? Não vejo com bons olhos. Não é um jogador que, para mim vem para compor elenco. Não vem nem para reforçar elenco, é para composição de elenco. Tá? Não vejo ele no cenário do Náutico. Mesmo com a saída de Jean, não acho que ele seja o jogador para fazer essa função. Se você for olhar na tabela, né, da Série C, o Campinense, que conta com os dois hoje, na terceira divisão é o 18º. Hoje o Campinense seria rebaixado. Então, assim, podem ser bons jogadores, mas não são craques. Não são jogadores que você diga assim, esses aí vão resolver o problema do Náutico. Tá? Principalmente o Dione. Com relação ao Olávio, a situação é um pouquinho diferente. Tá? Primeiro, não é um nome que, diga-se passagem, eu olharia em outro cenário. Pelo menos não nesse momento do ano. Tá? Eu olharia para Olávio em janeiro. Em janeiro eu olharia para Olávio. Para jogar Pernambucano, para testar, um jogador barato. Ok. Para julho, não seria a primeira opção. E até seria se tá? Eu tivesse um Caio Dantas. Se o Náutico tivesse Caio Dantas. Se o Náutico tivesse um centroavante que tá metendo gol de todo jeito, tá resolvendo, então a gente vai trazer o Olávio para ser um reserva. Ok. A grande questão com o Olávio é que o sarrafo no Náutico é muito baixo. A gente tem esse ano como centroavante Chiesa, que não consegue, né, ter uma sequência de jogos. Léo Passos, que está machucado, inclusive desejo melhoras ao jogador. Lesionou o joelho, mas tecnicamente é muito limitado. E Amarildo, que é outro jogador tecnicamente muito limitado. Né? Giovanni não é centroavante, tá jogando lá como falso 9, mas ele não é centroavante. Então os jogadores de origem são esses. E aí você tem Júlio, que infelizmente insiste em não utilizar, mas essa é discussão para outro momento. E aí nesse cenário, Olávio acaba virando esperança de muita gente na torcida. Novo, não me empolga, não é o jogador que eu iria buscar, sabe? Pelo menos não para ser o 9 do Náutico. Até tentaria a contratação, mas para ele ser um reserva. O Náutico não pode se contentar em trazer Olávio para ser seu centroavante e encerrar por aí. O Náutico precisa de um jogador que resolva. E Olávio não aparenta ser esse atleta que vai resolver essa condição. Tá? Ele não parece ser esse jogador. Né? Tem números interessantes no ano, tá? São números até ok, mas de novo, onde e contra quem, né? O atleta fez esses números. Está falando de terceira divisão do Campeonato Paraibano. A gente não está falando de Série B. A gente sabe que o nível de Série B é bem maior. Tá? Tanto é, por exemplo, o Náutico manteve a base que foi campeão da Série C para a Série B de 2020 e o resultado foi quase rebaixado. A gente viu o que aconteceu. Então, assim, não vejo a contratação dos dois com grande empolgação e, para ser bem sincero, não traria o Dione. O Dione não era um jogador que eu traria. O Olávio, de novo, nessas para a reserva até traria como o homem gol do Náutico, o homem que vai resolver a questão do ataque do Náutico. Não acho que seja essa condição. Tá? E aí, só para encerrar um pouco essa questão das entradas, das chegadas, é estranho que o Náutico não negocia com nenhum zagueiro até aqui. Nenhum nome de zagueiro foi vinculado ao Náutico, que é uma posição que o Náutico precisa e precisa muito dessa condição, tá? O único nome que eu vi por alto na internet, eu cacei para ver se confirmava, mas não confirmei, então não vou lançar aqui sem nada mais concreto. Só vou dizer que é um nome que eu não gostei nem um pouco e que boa parte da torcida, se for confirmado, não vai gostar também. Mas ok.
Então, assim, são contratações que não empolgam o Náutico até aqui. Então a gente tem, vamos lá, pegando os 4 nomes que a gente listou, tá? Um titular, Souza, um reforço de elenco, que é o Jobson, o Dione não, desculpa, o Olávio, um reforço barra composição de elenco ali, né? É até complicado colocar ele como reforço, sabe? Um reforço de elenco barra composição de elenco, um Dione um cara apenas para compor elenco. Não vejo o Dione reforçando o Náutico. Espero, obviamente, estar errado. Desejo que se esses jogadores vierem para o Náutico, que eles arrebentem. Mas, assim, não são jogadores que enchem os olhos. Tá? E aí vamos para a questão das saídas, que aí é quando a gente vê que realmente esses jogadores pesam ainda mais. Tá? Primeiro pela questão de Haldney. Vou começar com o Haldney, né? E assim, Haldney não, desculpa. Fazendo o mesmo processo de Enes, que não é novidade para ninguém, Camutanga não tá mais no Náutico, já saiu, e aí onde causa mais desconfiança, né? O fato do Náutico não tá procurando nenhum zagueiro, nem nenhum nome ter sido lançado até aqui. Tá? Camutanga era o nosso principal zagueiro e tá fora. Apesar do João Lucas ter jogado muito bem, né, zagueiro pelo lado esquerdo contra o Novo Horizontino, mas precisa de pelo menos mais um zagueiro para ser titular, um zagueiro que entre em campo e que chegue e diga não, isso aqui é titular. Ponto. Não é reforço de elenco, é titular. É tipo Souza, chegando titular. Bom, a gente tem a primeira questão de Haldney, que é uma situação complicada. Tá? Haldney tinha negociações avançadas com o time do Azerbaijão, tudo acertado, e aí da noite para o dia melou a negociação. Tá? Até por questão de responsabilidade jurídica eu não vou afirmar nada aqui, não tem como afirmar, mas surgiram, né, algumas histórias, dentre elas, tá certo? A gente não está afirmando nem confirmando nada, longe disso, apenas comentando as histórias que surgiram, dentre elas que foi passada, né, uma conta pessoal para o clube uma conta de uma pessoa física para o clube do Azerbaijão, e aí os dirigentes não entenderam essa movimentação e suspenderam. O Náutico negou essa condição, tá? O Náutico disse que não teve nada disso e que quem ia tomar as devidas providências jurídicas cabíveis para quem levantou esse tipo de informação. E aí a gente vai ver cenas para um próximo capítulo, se é que terá um próximo capítulo. Fato é que Haldney não saiu. E quem o viu em campo contra o Novo Horizontino viu realmente um jogador bem desinteressado. Tá? Então, assim, seria até interessante o Náutico precisa ou sentar com o atleta e seu staff e definir a situação dele de permanência e ajustar os pontos, ou realmente buscar um clube para dar destino a Haldney, porque não adianta você ficar com um jogador ainda que tecnicamente que saiba jogar, mas que não queira jogar no Náutico, tá? Não queira ficar no time. Nem todo mundo vai ter a mesma postura que Jean Carlos teve e tá tendo, dias de passagem. Então, assim, se Haldney não tem interesse, é melhor para ambas as partes que o atleta seja negociado. Faz falta, mas é melhor que ele seja negociado. E aí é onde entra Jobson, né? Jobson justamente chega para, na teoria, tapar essa lacuna deixada por Haldney. Seria bom manter os dois no time, maravilhoso, mas isso aí é o ideal. O real é que a gente provavelmente vai ficar só com um ou com o outro, tá? Um outro ponto é aí a confirmação hoje, né, da saída de Evandro, nome que já tinha sido, né, dito na saída que já tinha sido listada há uns 10 dias, mais ou menos. E aí, estranhamente, Evandro apareceu na lista do jogo do Náutico de quinta-feira passada. Pois é, o Náutico jogou quinta-feira passada, primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes contra o Fluminense. E aí fica uma crítica assim, sabe? Não sei qual foi o intuito, mas se foi um teste ou o que foi, mas não compensava, tá? Se o nome de Evandro já era tão listado para ser dispensado, colocar o cara num jogo de aspirantes é complicado, é arriscado, porque
É um jogo, entre aspas, semi-profissional, mas pode causar uma lesão. E aí você tem um atleta lesionado que o clube quer dispensar e que automaticamente ele vai ficar no clube porque se lesionou. Então, eu entendo isso como uma atitude até irresponsável, né, do clube em ter colocado o Evandro para jogar contra o Fluminense, o campeonato é aspirante. Não foi, Evandro não foi o único do time profissional, não, tá? O Júlio jogou, Carpina, Robinho, então alguns outros jogadores do time profissional entraram, né, em campo nessa partida que o Náutico acabou derrotado, inclusive por 2-0. E aí chegam os dois pontos mais estranhos aqui dessa nossa lista. Sabe? Primeiro é a questão de Jean Carlos. A questão de Jean Carlos não é. Ela tem estranha ele ter sondagem. Ela é estranha de como tá acontecendo. Tá? Semana passada, né, foi noticiado que o Esteghlal, perdoe se eu estou falando errado o nome do time do Irã, mesmo clube que procurou Jean Carlos no começo de 2022, agora no começo do ano, fez mais uma proposta, né? Proposta em torno de 600 mil dólares, que dá em torno de 3 milhões, desculpa, 3 milhões e 100 mil reais, mais ou menos, tá? Pelo atleta e o dobro do salário. Já iria para lá ganhando o dobro do que ele ganha no Náutico, tá certo? E o atleta, quem viu a entrevista dele pós-jogo contra o Novo Horizontino, percebeu um tom de despedida e ele confirmou que existe uma negociação. Até aí, ok. O que é estranho é que o staff do jogador não confirma e o Náutico diz que não recebeu nenhuma sondagem oficial. E hoje, inclusive, um dirigente do time do Irã disse que não fez nenhuma proposta por Jean. Então tá ficando dito pelo não dito. O que é fato é que todas as negociações em torno de Jean, o Náutico tá deixando a cargo do empresário do atleta, o que é estranho. O Náutico não tem ninguém nem sondando a situação. Não é que o Náutico vá tomar a frente da negociação, mas participando diretamente ali para ver qual o cenário. E um outro ponto é que Jean se reapresentou. Jean se reapresentou ao Náutico e até então, até o momento que a gente grava esse vídeo, provavelmente vá para o jogo contra o Grêmio. Aí tudo pode mudar, obviamente. Até a hora do jogo, tudo pode acontecer, né? Pode ser que de fato confirme essa negociação e o atleta não jogue, ou que ela seja completamente descartada, o que seria interessantíssimo. O que é fato é que o Náutico precisa, e com um certo atraso, inclusive, seria interessante o Náutico tentar fazer algum esforço para manter o atleta. Jean é um jogador diferenciado demais, principalmente para uma Série B, para o Náutico perdê-lo assim. E de novo, se a gente perder, não vai ter reposição. Não vai repor a altura. Tá? Não nem me iludam, nem me iludo com essa condição e sinceramente não se iludam, porque a gente dificilmente vai ter uma reposição à altura, tá certo? Para essa saída. Então, assim, o Jean não tem o maior salário do Náutico e o dobro do salário dele, pelo que se vincula, seria em torno de 220 mil reais. O que, ok, pode até ser considerado um salário alto para o padrão náutico, mas não é um salário alto para o padrão futebol brasileiro. Um dos reservas do Corinthians, jogador que muitas vezes nem é relacionado, ganhando 800 mil. Eu entendo a diferença de folha de Corinthians e Náutico, mas é só para vocês terem uma noção de como esses valores para o padrão do futebol brasileiro não é tão alto. Então seria interessante o Náutico tentar sentar com o atleta e ver a questão de quanto é, né, que ele gostaria de receber para ficar e quem sabe, mesmo que não consiga igualar a proposta salarial do time do Irã, mas chegar num valor que fique satisfatório para ambos e manter o atleta. O Náutico ganha muito com a manutenção de Jean Carlos e também seria interessante para o próprio Jean. Ele é um cara que no Brasil vai ter mais visibilidade do que no futebol do Irã, tá? Então, assim, torço muito pela permanência de Jean no Náutico, ainda mais depois do que ele fez contra o Novo Horizontino, jogou o fino da bola. E por último,
a gente encerrar esses dois contos aqui, tem a confirmação da saída de Júnior Carpina. Inclusive, estimo aí a resolução, né, da situação familiar que o atleta está passando, uma situação grave, espero que já esteja tudo resolvido. E é outra coisa que causa estranhamento nessa negociação de Carpina, porque há um tempo foi divulgado que Carpina não estava mais nos planos do Náutico, que ele seria encostado do elenco, seria negociado. Isso gerou toda uma comoção na internet, e aí o diretor de futebol do Náutico, né, entre aspas, Ari Barros, não sei nem por que está lá no Náutico mais ainda, mas ok, negou, veio a público, negou, disse que não tinha nada disso, disse que o jogador estava integrado ao elenco, que ia jogar. Fato é que Carpina reapareceu no Náutico quase 2 meses, né? Entrou no segundo tempo contra o Criciúma e depois jogou na quinta-feira contra o Fluminense, partida pelo Campeonato, né, Brasileiro de Aspirantes, sendo essa sua última partida com a camisa do Náutico. E Carpina vai jogar no Chipre. O mesmo Chipre, né, que estranhamente nos trouxe dois laterais esquerdos nos últimos anos, jogadores que ninguém nem conhecia, de times que ninguém nem conhecia, e vieram para cá. E agora o Náutico manda uma das suas principais joias para lá, praticamente de graça, mantendo só 25%. E o que se fala é que não houve esforço do clube para a manutenção do atleta. Se isso aconteceu, é uma atrocidade. O Náutico deveria sim se esforçar para manter Carpina. É um jogador de muito potencial, de muita qualidade e que poderia ser muito útil ainda mais numa saída de Jean Carlos. Uma eventual saída de Jean Carlos, a gente poderia ter Carpina como titular imediato, tá? Substituto imediato, e não Dione. Eu particularmente acho que é muito melhor investir em Carpina, que tem uma joia da base que daria um retorno econômico ao Náutico, do que em Dione. Carpina é mais jovem, um jogador formado no Náutico, tem mais qualidade técnica. Então falta rodagem, falta uma série de coisas. E assim, você não tem mais Eduardo Teixeira, que já foi embora. E aí o Náutico fica, né, nessa iminência. Se Jean sair, a esperança é a chegada de Souza. Se Souza não chegar, a gente não tem nem Carpina. A gente vai ter que depositar nossas esperanças num jogador que está num time que hoje seria rebaixado para a quarta divisão, caso o Dione realmente venha. Então, assim, são muitos erros. Então, no meu entendimento, eu vejo de maneira bem equivocada essa. Noto para mim já começa mal essa janela que nem abriu ainda. E segue muito na característica do que mostra bem o que é o trabalho de Ari Barros. Ari Barros faz um trabalho lamentável no Náutico, um profissional que não justifica a sua permanência tanto tempo no Clube Náutico Capibaribe. Ari Barros chegou a ser sondado para ir para o Grêmio. Ok, pode levar, pode ir embora. Aí por isso o Náutico renovou com um profissional que ninguém aprova o trabalho. Se você perguntar, a torcida do Náutico é quase unânime que o trabalho de Ari Barros é ruim. As contratações que ele faz, os nomes que ele indica, a grande maioria não deu certo. Vive-se basicamente de Wagner Leonardo. Então não é um bom profissional e acho que o Náutico não começa bem essa questão dessa janela e falta, né, uma clareza com o torcedor. Falta chegar ao e dar entrevistas explicando ao torcedor quais são os cenários reais. Quem tá para sair, quem tá para chegar, o que acontece, o que não acontece. Acho que isso tá faltando no Náutico. O Náutico é um time que, infelizmente, é uma das características dessa diretoria de não aparecer em certos momentos. E esse é um dos momentos que ela deveria aparecer e não aparece. Então agora só resta a gente, né, esperar e ver o desenrolar dos fatos e torcer para que o time acerte, né, no decorrer dessa jornada aí por contratações, dessa curta janela de meio de ano. Tá bom, gente? Era isso que a gente tinha para hoje. Um abraço. Curtam,
compartilhem esse vídeo, se inscrevam, comentem, tá certo? E deem essa força aí o corneta para que a gente possa continuar melhorando e falando de Náutico, pois trata-se de Clube Náutico Capibaribe apenas.